Olá pessoal, sou o professor André Gustavo Schaefer da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Este vídeo então faz parte da sequência da série, da playlist sobre objetos de aprendizagem desenvolvidos para o Positivo Mobo S7 das políticas públicas de disseminação da informática na educação, né, que trabalharam com os chamados UQinhas, então, que executavam o aplicativo, o sistema operacional Mandriva Mini. Então esse aplicativo que eu desenvolvi juntamente com o setor de fonoaudiologia da Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Erechim, no Rio Grande do Sul, ele visava ao desenvolvimento da consciência fonológica e conseguimos executar duas atividades, pelo menos, que trabalhavam com rimas e aliterações. Então, aproveitando, né, a possibilidade de desenvolver esse aplicativo para o Positivo Mobile S7, a gente já também construiu as mesmas atividades, a mesma ideia de atividades em slides do LibreOffice e Impress. Então, a ideia seria que se pudesse avaliar, né, ao final desses trabalhos, o quanto o Impress, com suas características de ser um aplicativo de fácil utilização, ou seja, o próprio professor poderia desenvolver seu próprio material didático, era limitado com relação a uma linguagem daí bem mais poderosa no que diz respeito à orientação a eventos, né, de interação, mouse, teclado, etc., que era a linguagem Java. Então nós fizemos essas duas coisas. Então, basicamente, se chegou à conclusão nesse sentido, já que foi aberto esse parêntese, de que o Impress era bem simples de utilizar, mas bastante limitado. Enquanto que a linguagem Java era poderosa nesse sentido, né? Porém bem complicada para se fazer a apropriação dela como linguagem de programação. Então, vou mostrar para vocês como funcionava. Aqui, esse aplicativo ele possui, a exemplo dos outros aplicativos, objetos de aprendizagem, né, dessa playlist, um shell script e um .bat que executavam o aplicativo .jar, né, o Java Archive, caso eles, em alguns sistemas operacionais Linux, o aplicativo .jar, né, ele não funcionava clicando com clique duplo, então era necessário iniciá-lo a partir de shell script. Então tudo isso vai estar junto no pacotinho, no arquivo.rar, disponível para download aqui embaixo da descrição do vídeo, certo? Incluindo os sons e os slides. Então, vamos ver como é que ele funcionava aqui. Olá, amigo! Vamos fazer atividades divertidas com as palavras no seu computador? Então, embarque nesta aventura. Bom, então, as três primeiras atividades que nós temos aqui, ó, essa telinha era adaptada, né, ao Positivo Mobile S7, então, e essas três primeiras atividades de rimas, o exemplo 1, o 2, o exercício 1, o 2 e o 3, eram executadas, na verdade, pelo LibreOffice Impress. Então ele tinha, na verdade aqui eu estou abrindo pelo próprio Windows, mas ele tinha um caminho absoluto em que ele executava diretamente a atividade, né? Ou seja, em modo runtime. Ele abria o arquivo ADP em modo runtime sem que o LibreOffice ele fosse aberto, né? Então tem um comandinho específico para fazer isso. E aí nós tínhamos então essa primeira atividade Clique com nas rimas. figuras para ouvir seus nomes. Depois, clique no botão verde apenas nas figuras que terminam com to. Então aqui nós tínhamos a seguinte situação, né? A criança clicava numa figura e ela ouvia o som da palavra correspondente ao que a figura representa. Ovelha, rato, pato. Quando ela errava, vamos clicar aqui na bolinha verdinha do elefante, então. Você errou. Tente novamente. Clique na seta vermelha para voltar à atividade. E quando ela acertava, no caso aqui do pato, né? Muito bem, você acertou. Clique na seta vermelha para voltar à atividade. Tinha uma figurinha que uma das crianças tinha desenhado, então a gente quis colocar. Ela fez um desenho, a gente colocou uma figura diferente para cada acerto, no caso, né? Da turma onde essa experiência foi feita. Foi para uma turma do segundo ano do ensino fundamental. Então aqui ó, a gente vê que
no LibreOffice Impress, nós temos que, não que isso fosse um problema, né? A gente deu a instrução de clicar nas figuras. No entanto, a gente vai ver que na linguagem Java a gente já pode fazer uso do evento mouse sobre, né? O on mouse over, no caso, quando o mouse está acima do objeto, eu já posso simplesmente fazer alguma coisa. Então o som lá mais adiante que vocês vão ver no objeto de aprendizagem em Java é que o som consegue ser emitido quando o mouse está sobre o objeto, né? Então, não que uma coisa seja melhor que outra, mas são pequenas diferenças que existem entre os dois, não são duas linguagens de programação, vamos dizer assim, né? Mas são das duas alternativas que a gente utilizou. Então eu vou retornar. Bom, eu vou para a próxima atividade agora. Clique nas figuras para ouvir seus nomes. Depois, clique no botão verde da figura que termina com Ana. Então aqui é o mesmo sistema, né? Nós temos a Banana, laranja. e assim por diante. Então se ela acertou, Parabéns, você acertou. Clique na seta vermelha para voltar à atividade. voltamos para a atividade, então, e temos condições de ir para outras atividades. E aqui ele encerra. Então, na verdade, o LibreOffice Impress ele limita a esse tipo de coisa. Ou seja, é lógico, é limitado, mas também poderoso, porque ele é fácil de utilizar e se a demanda pelo material pedagógico a ser criado não demanda outras coisas que não sejam a inserção de figuras, áudio, hiperlink, vídeos, ele é excelente. Né? Agora, deixa eu minimizar aqui atrás, acho que foi melhor de ver. Então, no caso aqui, então, essas três atividades estão disponíveis também aqui, junto no arquivo.rar, né? E aqui nós tínhamos uma atividade em Java, mas eu vou mostrar essa atividade em Java que foi feita aqui na parte das aliterações. A ideia aqui seria completar ele pelo menos com sílabas e palavras, mas o projeto acabou encerrando, né? Partimos para outros desafios, fizemos uma intervenção em sala de aula e uma apresentação dessa proposta num evento e acabamos parando por aí. As aliterações então aqui, ó, elas foram feitas com o objeto de aprendizagem em Java, então já não demandava mais o LibreOffice Impress. Veja o desenho do bolo. Bolo começa com B. Clique agora sobre os 4 desenhos que também começam com B. Aqui eu sempre conto uma história muito curiosa, né, da relação entre o técnico e o pedagógico, né? Porque quando estávamos fazendo esse aplicativo, eu não vi com aquela minha visão um pouco mais técnica, né, eu não vi a necessidade de que houvesse áudio nessa parte introdutória, né, quando a tela se apresenta. Então, como eu tinha a frase, né, a instrução escrita nessa primeira tela, veja o desenho do bolo. O bolo começa com bo, né? Clique agora sobre os 4 desenhos que também começam com bo. Foi me chamado a atenção que algumas crianças já sabiam ler no segundo ano do ensino fundamental, porém algumas não. Então era necessário que fosse colocado o áudio junto. É uma coisa que a gente que pelo menos eu tinha, né, uma visão um pouco mais estritamente assim técnica, eu não tinha desenvolvido essa visão pedagógica, né? Então a fonoaudióloga me chamou a atenção para que isso fosse inserido. Então fizemos as duas coisas, né? E agora a linguagem Java nesse aspecto ela facilita muito mais, né? Como não poderia deixar de ser, uma vez que a gente tem como lidar com diferentes eventos, né? Eu vou colocar então o mouse sobre a imagem, ele já me dá o som. Bolo, sorvete, borboleta, porco, boné, cachorro. Certo? Então aqui o que a gente tem que fazer então é trabalhar com as aliterações, né? Ou seja, clicar sobre os 4 desenhos que também começam com bo. Nós tínhamos um problema também que foi corrigido e depois da intervenção em sala de aula isso nos chamou a atenção, que o aplicativo anteriormente, se o aluno simplesmente clicasse em todas as 8 imagens em sequência, ele permitia avançar para a próxima atividade. Então ele não precisava se esforçar para saber qual era, né? De repente aprender quais eram as palavras que nesse caso, vamos supor, começavam realmente com bo, né? Que seriam borboleta, né? Boné, boca e boneca. Se ele simplesmente clicasse nas 8 em sequência,
o aplicativo já permitia. Então nós fizemos uma correção, porque não faria sentido, né? Não haveria nenhum esforço. Então aqui acontece o seguinte: se ele clicar borboleta, na borboleta, vamos supor, porco, passou o porco, boné, clicou em boné, mas clicou em cachorro, eu reinicio a atividade inteira. Cachorro não começa com bo. O que obriga ele a clicar em sequência somente nos 4 desenhos. E não mais aleatoriamente, simplesmente tendo clicado. Porque senão, né, como eu expliquei, ele podia clicar em todas as imagens e a gente podia avançar para frente. Quando isso acontece, na verdade, meu botão de próximo está desabilitado, então eu não posso avançar. Certo? Então agora eu vou acertar só para a gente ver como é que funciona. Borboleta, boné, boca, boneca. Que legal! Você encontrou os 4 desenhos que também começam com bo. Clique agora no botão azul para ir para a próxima atividade. Então aqui temos veja o desenho da casa. Outra atividade, começa com K. Clique agora sobre os 4 desenhos que também começam com K. Aqui não muda nada, então temos que descobrir quais são os 4 desenhos que começam com K. Só vai mudando, na verdade, a sílaba, né? Para que o aluno exercite nesse sentido. Cavalo, batata, queijo, ok? Casa. Então, são 4 atividades dentro de cada exercício, né? Pelo menos nessa aqui das aliterações. Deixo disponível esse aplicativo também para download. Eu sei que ele funciona em ambiente Windows, funciona em ambiente Linux, por ter sido desenvolvido em Java, né? Ele demanda a máquina virtual Java ou o Java Runtime Environment. Eu não deixei esse JRE disponível. Se alguém precisar e ele ainda funcionar, porque eu tenho uma versão antiga dele ainda no meu computador. Eu tenho a versão 6.27 e eu acredito que existam versões novas. Por isso que eu não fiz questão de deixar disponível para download, porque eu acredito que existam versões novas do JRE. Então, de qualquer maneira, se alguém quiser essa versão que é compatível e que funciona, eu posso disponibilizar também. Além disso, acredito que ele esteja funcionando, tá? Seja compatível, apesar de os Uquinhas terem sido desenvolvidos e liberados há cerca de 10 anos atrás, né? Acredito que ainda sejam compatíveis. Se a ideia pode servir para alguém, se o aplicativo pode servir para alguém, vai ser muito gratificante. Ficamos por aqui nesse vídeo, agradeço a atenção e até um próximo vídeo.